nos visitando. Nossa, quantos visitantes! Vocês são muito bem-vindos. Deus abençoe vocês, Deus abençoe, amém. Receba o carinho aí dos nossos amados irmãos, amém. Eles vão aí te cumprimentar. Que delícia, quantos jovens, sejam muito bem-vindos no nome de Jesus. E ao terminar, vai na saída, vai até a recepção que vocês vão receber um presentinho da casa, amém. Sejam bem-vindos e acolhidos por todos da casa, no nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. E vamos mais um pouquinho a palavra do Senhor, nos alimentar mais um pouquinho, amém. E é tão gostoso quando a gente senta na mesa e quando você está sozinho, você come rapidinho, você vai embora, né? Mas quando tem um monte de gente na mesa, você não come mais? Você percebeu isso? Ou não? Você não fica comendo, aí você vê o outro comendo, você quer comer também. Aí você fala, ai, já tô. Aí daqui a pouco o outro pega e fala, faz uma boca boa. Aí você fala assim, ai, gente, eu vou ter que comer isso também, né? E sabe o que é isso? Quando a gente está na casa do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, olha, quando nós estamos em comunhão, Deus ordena a bênção. E o Senhor tem uma mesa preparada para nós, de alimentos espirituais. E nós estamos em comunhão. Então, desfrute disso. Desfrute de cada momento que o Senhor nos oferece, em cada alimento que Ele está nos oferecendo. Então, se alimente. Se você se alimentou até agora, continue comendo mais um pouquinho. Porque, detalhe, esse alimento só fortalece. Não engorda, só fortalece. Amém? Então, assim, vamos desfrutar do que o Senhor tem para a gente. Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra. A gente vai falar um pouquinho sobre a ceia. Né? A gente ouve tanto dizendo assim, nossa, a ceia é importante, não falte da ceia. Você não pode perder a comunhão, você não pode perder a ceia. Né? Se tem alguma coisa, se acontecer um imprevisto, entre em contato com os pastores, com o seu líder de célula, porque você precisa participar da ceia. E por que a gente enfatiza tanto sobre a ceia? E é o que a gente vai ministrar nessa noite, o Senhor vai falar conosco. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios 11. Nós vamos ler algumas referências, antes da gente ler a palavra da ceia, que é compartilhada conosco todo mês. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17. Amém? 1 Coríntios 11, 17. Amém? Encontraram? A palavra do Senhor diz assim, olha, entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu o creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilha os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois eu recebi do Senhor os que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Amém? Sente-se, queridos, no nome de Jesus. Nós vamos falar um pouquinho, pensar um pouquinho sobre a ceia. O apóstolo Paulo, ele vem refletindo sobre esse momento, que daqui a pouquinho nós vamos participar. Mas ele nos leva primeiramente a uma reflexão desse momento. E o que é a reflexão que o apóstolo Paulo, ele fala conosco? Quando ele faz uma exortação, ele está dizendo para a gente assim, olha, eu não os elogio, mas neste momento vocês vão ser repreendidos. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando nós somos repreendidos, quando nós somos exortados, quando nós somos ensinados,
quando vem alguém e nos puxa a orelha, é o amor. Quando nós deixamos o amor ser derramado sobre a nossa vida, nós vamos ser ensinados, queridos. Esses dias eu conversei algo com o João, e eu não vou falar qual João que é, porque depois ele fala assim, nossa mamãe. Então, quem fala assim, nossa mamãe? Então, vocês já vão saber. Então, não vou falar qual dos dois, quem fica... Eu falo, né? Deixa eles pensarem. Olha lá, ele nem saiu para fora. Pode ir lá, filho. Vai fazer seus deveres. Então, uma vez, a gente estava conversando com um do João essa semana. E havia ali uma repreensão. E eu disse para ele assim, filho, a gente está falando isso para você. As pessoas lá fora não vão dizer a verdade que a gente está lhe dizendo. Porque a gente te ama e a gente quer o melhor para você. Lá fora, as pessoas vão bater nas suas costas e vão dizer assim, tá tudo bem, não liga não, deixa pra lá, sua mãe é chata, seu pai é chato, mas a gente te ama. Então, seu pai e a sua mãe, a gente precisa falar a verdade para você. Você que é pai, você que é mãe, você que cuida de alguém, talvez você é um tiozão do coração, uma tia do coração, que você tem alguém sob sua responsabilidade e você tem essa liberdade de falar a verdade, você entende muito o que eu estou te dizendo. Então, isso é o amor. Por quê? Porque você quer que aprenda, você quer que viva diferente, você quer que cresça, você quer que amadureça. Então, você precisa falar a verdade. Às vezes, o seu pai, a sua mãe fala alguma coisa para você que você não gosta. Mas por que eles falam para você, mesmo que você não goste, que você fica de ovo virado? Porque é o dever. Nenhuma outra pessoa vai repreendê-lo da maneira que os seus pais vão fazer isso. Por quê? Porque ama. Então o apóstolo Paulo, ele fala exatamente isso. Olha, mesmo que haja uma repreensão, e o Senhor hoje vai falar conosco a respeito desse momento, ele fala, sabe por que você está sendo repreendido? Porque o Senhor te ama. Porque Ele nos ama. E se nós queremos ser filhos, e nós vamos ver uma referência bíblica que diz exatamente isso, se nós queremos ser filhos amados de Jesus, se eu me enquadro nisso, eu quero ser filha de Jesus, eu preciso ser filha, eu quero tê-lo como meu pai. Eu quero que Ele seja o meu pai. Então Ele vai me repreender. Ele vai falar comigo. A palavra do Senhor em Hebreus 12:6 diz assim, olha, o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então o Senhor, Ele vai repreender, Ele vai disciplinar aqueles que falam, Senhor, eu quero ser a tua filha. Primeira coisa que a gente tem que pensar é isso, queridos. Porque às vezes nós não aceitamos repreensão. Às vezes nós queremos só ouvir coisas boas. É uma delícia. A gente ouviu uma palavra que nos impulsiona, que, nossa, vai para cima, e nananã. Quantas vezes palavras são ministradas para nós e que você fala, meu Deus, como isso me impulsionou. Glória a Deus por isso. Mas às vezes, queridos, o Senhor vem para nos disciplinar, para fazer a gente refletir. E nós temos que nos alegrar também. Por quê? Porque tem um pai de amor cuidando de nós. Tem um pai de amor dizendo para nós, olha filho, filha, do jeito que você está, as suas atitudes não vão te conduzir a um crescimento espiritual, a uma maturidade espiritual. E não dá para você ficar sendo menininho o tempo todo. A gente precisa crescer. A gente precisa ter maturidade. Na nossa vida é assim. Os sofrimentos, eles vão ser bem menores se nós adquirirmos maturidade. Porque às vezes a gente sofre. E às vezes você fala assim, toda vez é a mesma coisa. Toda vez eu caio no mesmo buraco. Porque você não tem buscado uma maturidade. Quando a gente busca um crescimento e a gente entende que ali tem um buraco. E que se eu manter o meu caminho, a minha trajetória aqui, eu vou cair no mesmo buraco.
Então, queridos, é a mesma coisa, a gente quase não vê buraco pelas ruas esses tempos, né? Então, você já até sabe, ixi, ali tem um buraco. Você já sabe a rua que você passa que tem um buraco, você desvia do buraco. E é o Senhor dizendo, filho, tem um buraco ali. Eu estou te disciplinando, porque se você manter, você vai cair. E você quer que eu seja o teu pai? Você quer que eu cuide de você? Então permita ser disciplinado por Ele. E queridos, a gente ser disciplinado é a primeira coisa. Então, Senhor, eu quero ser disciplinado pelo Senhor. Para a palavra do Senhor, ela fluir no teu coração nessa noite, primeiro passo é esse. Você quer ser filho amado de Jesus? Responda aí para você. Você quer ser filha amada de Jesus? Independente do teu tempo, do teu tempo de conversão, ou talvez é a primeira vez que você está dentro de uma igreja evangélica, ou você está chegando agora. Mas se há no teu coração esse desejo, eu quero que o Senhor tenha como filha. Eu preciso de um Pai Celeste na minha vida. Eu não sei como foi a tua paternidade. Mas se hoje você fala, eu quero ter um Pai Celeste na minha vida, então permita que esse Pai, Ele te discipline. E aí começa as disciplinas do Senhor para nós. E é o que a gente vai entender, o que o apóstolo Paulo ele nos ensinou nessa noite. No versículo 19, ele fala assim, olha, vamos lá para a gente entender um pouquinho. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Primeira coisa que a gente precisa entender, que nós fazemos parte de um corpo de Cristo. E que nós não somos unânimes. Todo mundo pensa igual aqui, todo mundo acha lindo todas as coisas. Não. Eu acredito que a pastora está sentada ali, que ela está dengosa, e ela olha assim, ela fala, nossa, eu com essa palavra, eu ia para outro canto. Eu ministraria de um outro jeito. Será que todas as músicas que a gente louvou hoje, será que é tudo que aconteceu, tudo que tem acontecido, ela fala assim, nossa, é tudo que eu pensei? Não. Talvez ela fale assim, ó, eu agiria diferente, mas eu respeito sua opinião. Eu respeito sua liderança, eu respeito a posição que você está. Então o apóstolo Paulo, queridos, ele fala isso pra gente, atente-se para onde você está, com quem você convive. Gente, a gente está vivendo numa sociedade intolerante. Ninguém suporta mais ninguém. Estou errada? As pessoas não têm suportado. Então, eu não suporto mais ninguém dentro da casa, eu não suporto mais ninguém eu não consigo mais andar no trânsito porque ninguém sabe dirigir. Eu não suporto nenhum restaurante da cidade porque todo mundo me trata mal. Eu não suporto mais nenhuma loja da... Gente, será que tudo é ruim? Ou muitas vezes eu estou uma pessoa intolerante. E eu preciso entender, aqui ele traz uma referência do corpo de Cristo. Que somos nós, aqui é o corpo de Cristo. Mas a gente vai expandir um pouquinho para a nossa vida. Com esse negócio de cada um viver por si, de cada um viver da tua maneira, o livre-arbítrio, a liberdade. A gente começa a ser intolerante, queridos. Você não é obrigado a gostar de tudo, a amar tudo, a sorrir para tudo. Mas a gente precisa entender que eu sou um integrante do corpo, mas que eu também não vivo sozinho. Não dá para a gente viver sozinho, a gente precisa. Por mais independente que você seja, por mais que você se vire, por mais que você faça, chega uma hora que a gente precisa das pessoas. Em alguma circunstância do dia, em algum momento, eu vou precisar de alguém. Eu vou precisar ter alguém do meu lado. Então atente-se para isso. Então ele fala assim, olha, há divergências entre nós. Há divergências. São pensamentos diferentes. Maneiras de agir diferente.
E às vezes a gente fica só na janelinha. Cruzamos os braços, não queremos arregaçar as mangas, mas a gente fica apontando e criticando. Então pensa um pouquinho. Eu estou arregaçando as mangas? Eu tenho feito algo para ser diferente? Eu faço algo para essa situação mudar? Não, não faço. Não tenho feito. Então, atente-se para as críticas. Cuidado. E aí ele fala assim, ó, é importante que haja divergência. Sabe por quê? Porque você precisa ser aprovado. E sabe como eu sou aprovada? A partir do momento que eu sei respeitar. A partir do momento que eu entendo o outro. A partir do momento que eu falo, olha, eu até faria diferente, mas como eu não estou fazendo, louvado seja Deus por aquele que está fazendo. Louvado seja Deus por aquele que disse sim. Louvado seja Deus por aquele que me auxilia. Louvado seja Deus por aquele que me ajuda. Ninguém vai fazer como você. Eu tenho uma preciosa que me ajuda há 17 anos. E às vezes eu falo alguma coisa com ela com muito cuidado, com muito dedo. E aí eu falo para ela assim, Dris, tudo bem? Ela fala, tá tudo certo. Você tem um outro olhar, é a tua casa. E é verdade, gente. Por mais que ela cuide da gente com muito carinho, por mais que ela nos conhece, é a minha casa. Ela vai ter um olhar especial para a casa dela, para o guarda-roupa dela, para as coisas dela. Agora, alguns olhares são meus. Entendeu? Então assim, a gente não vai. Ninguém vai fazer como você. Ninguém vai entrar nos detalhes como você. Mas o Senhor, Ele fala, olha, atente-se para isso, para que você não fique sozinho. Para que você não deixe que a solidão tome conta do teu coração. Para que você não se torne uma pessoa intolerante. Para que tem pessoas que já não se cabem em igreja nenhuma. Queridos, glória a Deus, a gente tem muitas igrejas. Quantas igrejas nós temos em Jaboticabal? Vamos pensar aqui. Mas daqui a pouco olha, o macaco perdeu longe da gente. Porque aqui não tá bom, porque tem isso, o outro não tá bom, tamanho daqui a pouco não vai estar bom lá, não vai estar bom lá. Por quê? Porque ele fala assim, olha, não tem como ser um pensamento unânime. Não tem como. Ah, pastora, mas eu não estou me encaixando, eu não consigo, é muito difícil. Tá, tudo bem, nós vamos fazer o quê? Então, não é possível que não tenha um lugar em Jaboticabal que você não se encaixe. Mas só fique atento para você não chegar nesse mesmo lugar e ter o mesmo espírito de crítica. Então, o Senhor, Ele fala, olha, busque uma aprovação do céu. Os homens, queridos, não sei se nós vamos ser aprovados pelos homens. Às vezes sim, às vezes não. Então a gente precisa entender, será que eu tenho tido a aprovação do céu na minha vida? Eu faço parte de um corpo. E eu preciso ser aprovado neste corpo. Todas as partes do seu corpo funcionam maravilhosamente bem. Ninguém aqui tem dor no joelho? Vou falar que dói, tá, gente? E aí? Faz parte do meu corpo. Eu preciso aprender a conviver. Glória a Deus que Ele ainda está aqui. E vamos aprender a lidar com isso. Tem algumas coisinhas que há um limite, tá tudo bem, mas vamos aprender. Isso é o corpo. O ser aprovado é isso. Então assim, quando eu sou aprovado, quando eu respiro, quando eu entendo, olha, nem todo mundo vai fazer como eu.
tenho o olhar como eu estou tendo esse olhar. O que nós estamos sendo conduzidos? A um amadurecimento. Quando você olha uma árvore ali, vamos pensar numa árvore frutífera. Aquelas frutas bem verdes, elas caem com facilidade? Sim ou não? O que cai com muita facilidade numa árvore frutífera? As maduras caem com muita facilidade. A ponto de você falar assim, nossa, que judiação. Olha, espatifou. Estava tão madura que espatifou. As verdes precisam ser arrancadas. Porque as maduras fluem facilmente a sua queda, a sua retirada. Então o Senhor, Ele fala para a gente. Às vezes, queridos, Ele não quer nos arrancar. Nada à força, nada por violência. Mas muitas vezes falta em nós esse amadurecimento em todas as áreas da nossa vida. Eu volto a dizer, vou ser repetitiva, não dá para ser só aqui na igreja. Nós não ficamos na igreja 24 horas, queridos. Nós não estamos numa redoma, isso serve para toda a nossa vida. Sua casa, seu casamento, seu relacionamento, família, amigos, trabalhos. Então nós precisamos pedir para o Espírito Santo, eu sou milindre demais, me dá amadurecimento, eu preciso crescer. Eu preciso crescer. Eu preciso que o Senhor me ensine a lidar com algumas situações. E se dá para ser diferente, então me ensine a ensinar o outro. Que eu não venha só criticar de bracinho cruzado na janelinha. Mas o que eu posso fazer para que essa situação seja diferente? Às vezes é que nem o apóstolo Paulo diz no versículo 20. A gente come da sua própria ceia, sem esperar uns pelos outros. O que é comer da sua própria ceia? Você come para você e pronto, acabou. Se não deu para os outros. A minha mãe sempre foi muito exagerada quando ela fazia comida lá na casa, né, quando a gente morava junto. Então ela fazia bife, gente, parecia que a igreja inteira ia lá comer o bife, né? Mas aí os meninos começaram a pegar no pé, mãe, pelo amor de Deus, né? Até por questões de gastos. Então ela falava assim, não tem só você para comer nessa casa, viu? Alguma mãe fala isso? Tem mãe que fala isso? Ou era só minha mãe que falava isso? Não tem só você para comer nessa casa. Tá? Eu tô vendo o filho cutucando mãe aí, ó. Né? Então, o que é isso? Às vezes, né, naquele momento, a gente entra naquela individualidade. E o apóstolo Paulo fala isso. Muitas vezes nós comemos a nossa própria comida. E nós não dividimos com o outro. Queridos, nós somos muitas vezes individualistas. Pensamos na gente. Pastora, mas eu não tenho que pensar em mim? Tem que pensar em você. Você tem que ser feliz. Você tem que se amar. Eu compartilhava hoje de manhã o João fazendo o devocional dele. Ele fez uma pergunta para a gente, que tinha que fazer essa pergunta para uma pessoa da família, ou por que você ama Jesus? E eu falei assim, não, por que você ama o próximo? Eu falei, filho, porque a palavra do Senhor fala assim, olha, ama o próximo como a ti mesmo. A partir do momento que eu me amo, a partir do momento que eu entendo o quanto eu sou importante, que o amor do Senhor toma conta do meu coração e eu vejo que eu sou uma preciosidade para o Senhor, eu vou ter um olhar especial com o outro também. Porque se eu não me amar, não vou amar ninguém, não vou dar conta de ninguém. Porque se eu estiver amarga, queridos, a amargura está comigo. E aí todo mundo é chato, o mundo é chato. E você é muito legal. A partir do momento que você se amar, você entender as suas limitações e detalhes que precisam ser melhorados, o analisar a si mesmo, a gente vai ver o outro com outros olhos. E vai dizer assim, não, eu entendo.
às vezes não estava em um bom dia. De repente não foi, né, do jeito que ele imaginou o dia de hoje e aconteceu tudo isso. Deixa pra lá. E se você precisar retomar aquela fala, aquela atitude, o teu retomar vai ser diferente. Então, assim, nós precisamos entender isso como igreja de Cristo. O comer a si mesmo e não compartilhar, o não se humilhar. E humilhar que eu falo, não é alguém vir pisar em cima de você, não. Mas abaixar o topetezinho, às vezes a gente precisa disso. Às vezes o Senhor permite algumas situações da nossa vida para que a gente abaixe o nosso topete. Para que a gente entenda que nós precisamos um dos outros. E algumas coisas em nós precisam ser mudadas. Nós precisamos de transformação dia após dia. O versículo 23 diz assim, olha: pois eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse. Olha isso. Qual é o ensinamento do Senhor quando a gente vai para a ceia do Senhor, não para a minha própria ceia? Não para o meu alimento, para mim mesmo. Quando eu vou para a ceia do Senhor, tem um partilhar. Então o Senhor, Ele fala para a gente, olha, você precisa aprender isso. Sai do seu próprio umbigo. Nós precisamos fazer discípulos. E aí Ele fala isso, ó, partiu em memória de mim. A gente leva a ceia para dois momentos importantíssimos. Primeiro, queridos, a gente traz uma demonstração de amor. O que representa o suco da videira é o sangue derramado na cruz do Calvário. O sangue de Jesus. E esse sangue, ele foi derramado por amor à nossa vida. Nós não estávamos aqui, mas ele sabia que uma humanidade viria. E que pelo pecado que havia sido sobre a terra, ele precisava morrer na cruz. Para quê? Para que a gente vivesse um novo tempo, a dispensação da graça. E o que é a graça? O favor imerecido. Então aqui representa o sangue de Jesus. O que representa o pão? O corpo de Cristo entregue por amor às nossas vidas. Então quando eu participo desse momento, eu estou dizendo, Senhor, eu reconheço o teu amor. O teu amor pela minha vida. Eu era informe, mas o Senhor já pensava em mim. O Senhor já tinha um propósito na minha vida. O Senhor sabia que no dia 9 de março de 2025, eu ia me arrumar correndo, eu ia para a casa do Senhor, eu ia ficar sentadinho, eu ia ficar sentadinha, ouvindo de Deus, e que eu ia aprender do Senhor, que o seu amor é derramado sobre mim, e que eu não sou qualquer um, eu não sou qualquer uma. Eu sou filha, eu quero ser filha. Então, Senhor, como tua filha, se precisa me disciplinar, pode me disciplinar. Porque eu quero que a tua vontade seja cumprida em mim. Então, o primeiro propósito da ceia é isso. Quando eu fujo da comunhão, eu estou fugindo disso. Desse propósito, desse sangue derramado na cruz. Desse corpo que representa o corpo de Cristo. Ah, pastora, mas sabe por que eu não tomo ceia? Porque está tudo atrapalhado na minha vida. Está tudo. Aí entra o segundo propósito da comunhão. A comunhão, queridos, é fortalecimento. Quando nós participamos da ceia, nós estamos declarando fortalecimento espiritual para a nossa vida. Aonde que entra o indignamente? É quando você participa, mas você não quer mudança de vida. E é isso que a gente tem que se atentar. Eu não vou fugir da mesa, mas eu vou participar da comunhão. Mas eu vou renunciar a atitudes da minha vida que isso me enfraquece. Isso me deixa cada vez mais fracos, porque a palavra do Senhor, o apóstolo diz: há entre vós muitos fracos, muitos doentes,
e até os que dormem. Sabe o que é esses dormem? É morte espiritual. Às vezes eu estou sentadinho aqui, mas eu estou morto espiritualmente. Sabe por quê? Porque eu não tenho me alimentado, eu não tenho aceitado as disciplinas. Eu quero viver do meu jeito, da minha maneira. Tá cheio de buracos. E eu sei que tem buraco, mas eu continuo no mesmo trajeto. Eu não recalculo a rota da minha vida. É mais fácil. Muitas vezes, queridos, é mais fácil a gente manter do jeito que tá. Vai assim mesmo, pronto, é melhor. Uma trabalheira, mudar. E às vezes a gente mantém essa mesma estrutura. E o Senhor vem para a gente e fala, não, filho. Se você está fraco, se você está doente, e se você está até dormindo, eu não quero que você viva dessa forma. Entenda o meu amor. Primeiro passo, eu quero que você entenda que eu morri por você. Eu morri pela tua vida. Eu morri para que você estivesse aqui hoje. Eu morri para que você tivesse a oportunidade de ouvir desse amor. Mas chegou o momento agora de você se fortalecer. A falta de alimento, queridos, a gente fica fraco. Fica um tempo sem comer, fica doente, fica sem comer. Você fica debilitado, você fica fraco. Era o que mais a gente pegava no pé da mãe essa semana. Você precisa comer, você precisa comer, você precisa tomar água, você precisa, Você precisa fazer. Uma tia minha ligou e falou assim, ai, filho, cadê ela? Leva ela para sua casa, filho, porque ela não come. Não, ela já está em casa, ela está comendo. Porque ali o povo come, gente. Então, vamos. E ela está aí por quê? Porque a gente queria que ela comesse, para ela não ficar fraca. Exatamente isso. Então, a gente vai ficando sem comida, nós vamos ficando fraquinho. Ai, pastora, mas não dá para ir para a igreja. Ai, quando eu vejo o dia já acabou e eu não consegui ler a palavra. Eu não consegui nem falar com Deus. Eu falei que eu ia fazer o devocional à noite. Chegou a noite, me deu uma soneira, eu dormi. E acordei no outro dia embolocado de novo. E assim tá indo. E assim você vai ficando fraco. E assim você vai ficando doente. E quanto mais doente você ficar, tem uns que já estão até dormindo, mortos. Então é isso que a gente precisa acordar, queridos. É isso que o Senhor, Ele fala, filho, isso é disciplina. Você precisa ter disciplina, você precisa se alimentar espiritualmente. Precisa ouvir da palavra. Você precisa ter raiz. Mas hoje a gente tem tantos acessos à internet, tantas palavras boas, tantas ministrações boas. Mas onde você está enraizado? Tem sim, tem muitas palavras boas. Mas aonde está a tua raiz? A gente não vê a árvore dando fruto se não estiver sendo enraizada. Ela precisa estar fincada para ela estar vistosa, cheia de vida e dar fruto. Mas olha, não é fácil conviver. Muito bem, voltamos lá. Quando o apóstolo Paulo, ele diz, não vai ter um corpo unânime. Não vamos ter um corpo unânime. Mas se você se colocar diante do Senhor, fazendo parte do corpo, se apresentando diante do corpo, arregaçando as mangas e falando, eu quero fazer parte desse corpo, você passa a ser aprovado. E quando nós somos aprovados pelo céu, Ele é aquele que exalta, Ele é aquele que faz, Ele é aquele que honra a tua oração, Ele é aquele que honra o teu posicionamento, Ele é aquele que faz pela tua igreja, Ele faz pela tua igreja por amor à tua vida. O Senhor é aquele que faz. Então Ele vem e fala pra gente, cuidado. Cuidado. Não fique fora da mesa. Não fique fora da mesa. Eu vou à igreja. Queridos, de religiosos o mundo está cheio.
O mundo está cheio de pessoas religiosas que vão à igreja. Seja aqui, seja lá, seja em outras. Lotado. E o Senhor fala para a gente, olha, tem muitos indo à igreja, fracos, doentes e outros que até já dormiram. Eu não quero que você seja um desses. Eu não quero que você seja um fraco, um doente ou até que está dormindo. Eu quero que você seja forte. Eu quero que você esteja enraizado no Senhor. Que você entenda o teu propósito nesta terra. E que tudo vai ser acrescentado na tua vida, na minha vida, se o reino for prioridade, se eu estiver na presença do Senhor, se eu entender que fazer parte desta comunhão faz toda a diferença na minha vida, e que a perfeição, queridos, vai ser lá na glória. É lá na glória que eu vou ver a perfeição. Lógico que não dá pra gente ficar tudo descarcanhado, né, gente? Andando de qualquer jeito, não dá. A gente tem que ter uma disciplina. Porque senão a gente vai ficando fraco, doente e morrer. Mas se nós estivermos no Senhor. Então você está aqui hoje, tem uma mesa diante de você. Tem uma mesa diante de mim. Que é a palavra do Senhor. Não seja só um observador da mesa. Ai, que mesa linda. Ah, que pão bonito. Palavra boa. Oh, que louvor agradável. Que gostoso. Acabou mais ou menos no horário. Não seja isso. Mas desfrute desse alimento. Coma deste alimento, viva esse alimento, mas a partir do momento que eu começo a comer deste alimento, os outros alimentos que eu tinha ingerido, que não são bons para minha vida, o Senhor vai dizer para mim, filho, precisa ser colocado para fora, isso não faz parte do teu corpo, isso não faz parte do teu organismo, tire da tua vida. Decida que alimento você quer para você. Eu posso viver de alimentos de porcaria. Tá tudo certo, é uma opção minha. Como eu também posso falar, não, a partir de hoje eu vou pensar naquilo que eu estou comendo. Porque eu quero ter uma vida, saudável. A gente faz isso na nossa vida cotidiana, queridos. Pensa nisso, hoje as pessoas têm pensado mais. Então o Senhor, Ele fala, filho, espiritualmente é a mesma coisa. Pensa o que você tem ingerido. Quantas vezes você tem deixado de ingerir o alimento espiritual? Quantas vezes nós temos fugido desse alimento? Quantas vezes nós não temos aceitado ser disciplinado pelo Senhor? Quantas vezes nós fugimos da comunhão? Quantas vezes nós deixamos de estar aonde vai nos fortalecer para a gente comer outros alimentos? A gente vai para cumprir protocolo, porque às vezes a gente não quer que o pastor ou o líder de célula fica te ligando e perguntando, nossa, por que você faltou, hein? Sentimos a sua falta. E a gente faz isso mesmo. A gente espera um pouquinho, aí vê que o negócio está indo, demorando. A gente fala. Mas isso é amor, queridos. Sabe por que o teu líder faz isso, o teu pastor faz isso? Porque a gente não quer comer só do nosso alimento, mas a gente entendeu que a gente faz parte de um corpo. E a gente quer se alimentar daquilo que nos fortalece. Cuidado com o que você tem comido. Cuidado com o que você tem dado prioridade para entrar dentro de você. Você já entendeu. Você já experimentou um bom alimento e um alimento que não te traz nutriente nenhum. Todo mundo que está aqui, eu acho que você já viveu esses momentos. De ouvir algo que aquilo nutriu o teu coração. E você viveu algo que você fala, do jeito que eu fui, eu voltei. Oco. Um alimento que não tem nutrientes nenhum. E assim o Senhor, Ele vem para a gente.
E assim o Senhor, Ele fala para nós, quando nós nos alimentamos da palavra, o nosso olhar é diferente. A maneira que nós olhamos para o outro é diferente. A maneira que o Senhor vai trabalhando conosco, o perdão, a reconciliação, o respirar. E de repente Ele fala para a gente assim, ó, respira mais uma vez, respira de novo. Porque você precisa ser aprovado. Pense nisso, Senhor, eu quero ser aprovado pelo céu. A gente precisa ser aprovado pelo céu, queridos. Nós precisamos ser aprovados pelo céu. Às vezes a gente está buscando tantas aprovações aqui nesta terra. É muito legal quando alguém bate no teu ombro e fala, que trabalho lindo que você fez, que legal. Nossa, como você é dedicado, isso é legal, faz bem pra gente. Mas como é bom quando você dobra o teu joelho, ou quando você coloca algo diante do Senhor, e você vê uma resposta do céu na tua vida. Você vê um cuidado do Senhor na tua vida. Você vê o Senhor te honrando numa determinada circunstância. A honra que vem do céu, querido, é uma honra de aprovação. Quando você é honrado em uma determinada circunstância que você colocou diante do Senhor, é o céu dizendo para você assim, filho ou filha, permaneça firme aí. Permaneça firme, enraizado nesse corpo. Permaneça firme com Jesus. Continue renunciando a esse alimento que não tem nutriente nenhum. E você que de repente estava só ingerindo alimentos que não tinham nutrientes, é o Senhor te dando mais uma chance. Eu não sei quantas chances nós vamos ter. Eu não sei quantas oportunidades teremos, queridos. Eu não sei. Quantas vezes ainda nós vamos participar dessa comunhão? Ai, pastora do céu, que pessimismo é esse? Não, queridos, é uma realidade da nossa vida. E às vezes nós vamos empurrando, deixando. E o Senhor fala para nós, não. Então deixe os julgamentos de lado. Deixe os apontar de lado. Às vezes a gente não quer mudança de vida, então a gente prefere, a gente se apoia no erro do outro também. Ah, eu errei, mas ele também. Ah, eu fiz, mas ela também. Ah, eu amo, mas ela também. O problema é dela. Deus não olha assim, gente. Deus não olha em grupo, viu? Ele olha individualmente. Então, às vezes, a gente faz isso para meio que nos aliviar das nossas falhas. Não. Olhe para você. Analise, pois, a si mesmo. Eu preciso me analisar. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso guardar os dedos dos apontamentos. Preciso fechar os dedos dos apontamentos. Travar a minha língua. Porque se eu for amadurecida, eu vou travar minha língua. Vou morder a língua. Não vou ficar falando desnecessariamente. Tem necessidade de você ir para frente com essa história? Não, então morde a língua aí. Tem necessidade de acontecer? Não, então analise, pois, o homem a si mesmo. Coma desse pão, que é simbólico. Porque o pão que o Senhor está dizendo para a gente é o pão da vida. É o pão que sacia a nossa fome espiritual. É o pão que vai saciar o nosso interior. É o pão que vai nos colocar em pé. É o pão que vai tirar todas as vendas dos nossos olhos. É o pão que vai sarar o nosso coração. É o pão que vai me fazer entender a cada dia a importância de ser do Senhor.
a palavra do Senhor para finalizar, e a pastora pode se posicionar, os adoradores se posicionam também. 1 Coríntios 4:5 diz assim: olha, portanto, não julgue nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele vem, queridos. Ele cuida. Ele faz. Ele tira, Ele coloca. Como mais uma vez eu falo do devocional de hoje. Ele molda o que precisa ser moldado. Então o Senhor fala para a gente de novo: não julguem nada antes da hora devida. Deixa o Senhor vir. Deixa o Senhor fazer. Deixa a manifestação da glória de Deus na sua vida. Entenda que aonde o Senhor te colocou, você tem um papel muito importante. Ah, mas é isso. Lindas suas ideias, brilhantes, arregaça suas mangas e vai. Ah, mas aí ninguém... Então ore. E morda a língua. Não perca a tua comunhão com o Senhor. Não perca o teu posicionamento. Não fique fraco espiritualmente. Não permita que a morte chegue. Não permita que a sonolência chegue. Mas se coloque diante do Senhor. E coma deste pão. E beba deste cálice. Eu não sei se todos que aqui estão, você participou. Você pegou lá na entrada para participar. Porque talvez você disse: eu até vi, mas eu passei reto. Porque está tudo tão bagunçado. Não espere mais um mês, não. Mês que vem eu vou, você não sabe. O Senhor está dizendo com você hoje: o mês que vem você pode estar fraco, doente ou até dormindo. Mas hoje eu tenho vida para te dar. Ou de repente passou por você, você passou e não viu que a ceia estava posta ali. E você quer participar. Eu queria que você levantasse as suas mãos. Os nossos amados irmãos, se tem alguém nessa situação, só faz assim, ó, que eles vão levar até você. De repente você não viu e você quer participar da comunhão, levanta as suas mãos, para que depois eles sirvam, porque nós vamos participar todos juntos. E a comunhão não vai ser o meu alimento, não. Nós vamos participar desta comunhão. E você vai dizer: Senhor, eu sei que tem um monte de coisa para arrumar. Eu tenho um monte de coisa para colocar a casa no lugar. Mas essa comunhão será fortalecimento para a minha alma. E eu vou colocar as coisas no lugar. Elas vão entrar no eixo. E aquilo que precisa ser renunciado, o Senhor vai me ensinar. Porque eu quero ser do Senhor. Eu entendi que a ceia é do Senhor. E se ela é do Senhor, eu sou a tua filha. Eu sou o teu filho. E eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte desse sacerdócio real, dessa nação santa. Mais uma vez eu digo a você: tem alguém que ainda não pegou e quer pegar? Levanta a sua mão, que o irmão está ali com a ceia para chegar até você. Amém? Não fique longe da comunhão, dessa preciosidade que está no Senhor. Deus te abençoe no nome de Jesus, e a palavra está com a nossa pastora. Amém? Amém, amados. Paz seja convosco. Amém. Quero convidar os oficiais para tomar o seu lugar. Os pastores. Amém. No nome de Jesus. A igreja amada, se coloque de pé. Abra a sua Bíblia. 1 Coríntios 11, 23. Nós vamos ler a leitura da ceia. Embora foi ministrado de uma forma muito especial, com muita maestria, mas é necessário que a gente leia a palavra. Amém?
Diz assim a palavra: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Amado Espírito Santo, Senhor, eu te louvo e te agradeço por esse pequeno período, Pai, onde nós estamos na tua casa de milagres, Senhor. Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada pela tua palavra, obrigada por tudo que aconteceu aqui nesta noite. E agora, Senhor, nós vamos nos alimentar, Senhor. Nós vamos nos fortalecer, ó Pai. Nós entendemos a necessidade do partir do pão, Pai. Nós entendemos o quanto necessitamos desta comunhão. Nós entendemos que sem esta comunhão, nós nos enfraquecemos e até morremos. Mas quando nós entendemos, Pai, quando nós deixamos a Tua palavra entrar no nosso coração, quando então nós deixamos esta palavra fazer guarida de uma forma especial, nós temos mudança de vida, Pai, e nós temos comunhão contigo. Por isso, Espírito Santo de Deus, continua conosco, Senhor, agraciando-nos, ó Pai, com a Tua presença, fortalecendo-nos, ó Pai, diante de Ti, porque a nossa dependência é total e completa em Ti. Espírito Santo, que sobre nós, Pai, não falte a graça e nem o óleo precioso, no nome de Jesus. Amém. O pastor vai servir a ceia para os pastores. Amém, amados. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Levante o seu cálice, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Amado e soberano Espírito Santo, Deus de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Senhor, nós estamos diante de Ti, Senhor, algo tão fascinante, tão lindo, tão verdadeiro, Pai, que é a nossa comunhão. E agora, Senhor, eu apresento diante de Ti os elementos da ceia, que é o pão e o suco da videira. E agora, Senhor, é necessário que o Senhor, então, santifique esses elementos, Pai. Santifica o pão, santifica o suco, Pai. Este pão que simboliza suas carnes que foram feridas na cruz do Calvário. Este suco, Senhor, que simboliza o seu sangue, que ali derramado, Senhor, naquela cruz, quando então cai na terra, a terra treme porque não suporta o teu poder. Espírito Santo de Deus, eu sei, Senhor, que esses elementos santificados por Ti, Pai, vai ser bênção para a nossa vida física, vai ser bênção para a nossa vida espiritual, vai ser fortalecimento, ó Deus, e aqueles que estavam morrendo serão renovados, ó Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por isso, Espírito Santo do Senhor, enche-nos da Tua graça, Senhor.
Toma, Senhor, a nossa vida nas tuas mãos, Pai. E que a tua graça e o teu mover seja derramado em nós. Oh, aleluia. Tomai e comei. Isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Você participa do pão, meu irmão, e depois você participa do cálice. No nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Nada novo. Deixa o Espírito Santo trabalhar com você. Aleluia. Dizer então, como expressar minha gratidão? Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, em meu coração. Não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe.
Louvado seja o nome do nosso Deus, esse Deus santo, poderoso e verdadeiro. Coloque a mão sobre o teu coração, quero orar por você. Amado e soberano Espírito Santo, eu coloco, Senhor, a tua igreja diante do teu altar, ó Pai. E que essa igreja seja inteiramente regada pelo teu poder, ó Pai. Senhor, o Senhor tem nos feito promessas grandiosíssimas, Senhor. E nós sabemos que cada uma vai acontecer na nossa vida, Pai. Porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Espírito Santo de Deus, derrama do Teu poder e da Tua graça, Senhor. Ordenando a Tua bênção sobre cada família, Pai. Senhor, que essas famílias sejam alcançadas pelo Teu poder. Que essas famílias sejam visitadas pela Tua graça, Senhor. Espírito Santo de Deus, entra com a Tua doce providência em cada lar, Senhor. E que possamos ver, ó Deus, o Teu agir em nós. Pai Santo, Pai Justo, Pai de amor. Que o retorno de cada um de nós, Senhor, seja para Teu louvor, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Que ao entrarmos na nossa casa, Senhor, possamos, ó Deus, entrar com alegria, com satisfação, ó Deus. Porque a nossa casa é a nossa primeira igreja, Pai. E é ali, Senhor, que nós precisamos ter comunhão. E é ali que nós precisamos iniciar a nossa primeira igreja. Por isso, Pai Santo, que tenhamos uma semana de bênção, ó Pai. Que o Senhor venha nos guardar. Que não sejam as lutas nem as dificuldades, ó Pai, que venham nos tirar da Tua presença. Mas que tudo, Senhor, tudo seja para Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, e nós sabemos que tudo tem um propósito. E o Teu propósito é grandiosíssimo, Pai. Espírito Santo de Deus, continua conosco, Senhor, agraciando-nos, ó Pai, com a Tua presença, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar um minuto só, por favor? Eu quero contar um testemunho muito lindo. Quando foi quinta-feira que eu descobri que eu estava com dengue, antes de eu saber que eu estava com dengue, eu sofri uma semana, né? Eu passei mal no domingo do acampamento e eu continuei passando mal todos os dias, derretendo de fraqueza, mas eu não sabia o que era. Mas eu não podia parar, porque nós estávamos em pleno acampamento. E eu não parei mesmo, para a glória de Deus. Mas quando eu cheguei, eu não sabia que era dengue, eu não sabia nada disso. Não tinha nem noção como é que era. E aí quando eu cheguei, quando o Samuel me levou para o centro de referência, porque minha perna ficou toda preta, né? Toda manchada de roxo. Aí eu falava assim, e lá eu fiquei das 2h07 até escurecer, porque o atendimento é muito vagaroso e você tem que esperar. Aí eu falava assim, Deus, por que o Senhor me trouxe aqui? Por que o Senhor, até então não sabia o que eu tinha. Por que o Senhor me trouxe aqui? Senhor, por quê? Isso eu fiz essa pergunta, nem sei quantas vezes. Eu falava, Senhor, por que eu estou nesse lugar? Assim, ó, fervilhando de povo. Aí depois, né, aí eu orei e falei, olha, Senhor, o Senhor sabe aí, né? O Senhor deve saber melhor, né? Claro que o Senhor sabe, porque o Senhor me trouxe aqui. E aí quando fez o exame, quando descobriu-se que eu estava com dengue, e as minhas plaquetas estavam baixíssimas, e aí eu falei, aí o Senhor tratou comigo, como Ele me sustentou. Por que Ele me levou ali? Que ali eu precisava de um tratamento. Eu estou com os braços tudo preto, tudo roxo, todo dia tomando soro. Mas aí o Senhor disse, na segunda-feira que antecedia o acampamento, o Senhor falou que estava derramando uma nuvem de glória sobre a nossa vida. E Ele estava enviando uma nuvem de glória lá no local. E ficaria essa nuvem de glória até no término do evento. E aí o Senhor me levou a lembrar disso. Eu falei, puxa vida, Senhor, verdadeiramente o Senhor me sustentou todos os dias. Aí o
o enfermeiro-chefe lá da Unimed falou para mim: nossa, a senhora é muito forte, né? A senhora está com dengue desde domingo. A senhora está de pé. Pensei comigo, se você soubesse o que eu já fiz de domingo para cá, com toda essa fraqueza, com toda essa deficiência, você não tem noção o que eu já fiz de domingo para cá. Eu falei: eu não sou forte. Tem alguém que cuida de mim, que é muito forte, muito excelente, que é o nosso Jesus, amém? Glória a Deus. Eu digo para você, meu irmão, não deixe que a luta, não deixe que a dificuldade, não deixe que o teu dia a dia, aquilo que acontece, que de repente te desagrada, não deixa isso te despertar do Senhor. Não deixa isso te afastar do Senhor, não. Mas que você possa cada dia mais estar na presença do Pai, louvando e bendizendo o nome dEle. Não deixe a luta, nem a dificuldade, nem o problema. Deixa não. Porque eu não sei, teve muitas pessoas aqui que já teve dengue, né? E sabe contar o que é essa peste. Mas eu digo para você que em todo o tempo o Senhor me sustentou. Amém? No nome de Jesus. Eu agradeço a Deus pelos irmãos que ficaram sabendo, que oraram por mim, que tiveram esse cuidado comigo. Eu agradeço a Deus por cada um de vocês. Amém, amados? Eu sei que o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Eu estou assim me recuperando, né? E hoje eu já estou bem miozinha, como diz o caipira, né? Eu já estou bem miozinha, graças a Deus. E também, olha, eu tomei uns tubos de soro que acho que é do tamanho da cidade. Deus o livre e guarde. Mas foi bom, eu parei, né? Precisei parar. Eu parei assim, sabe quando breca o carro, que ele brecou? Eu fui brecada assim, precisava desse breque. O Senhor sabe como tratar com a nossa vida, né? Mas louvado seja o nome do Senhor por tudo. Amém, amados? Muito obrigado pela sua atenção. Fica de pé no seu lugar. Quarta-feira, meu irmão, nós estamos de volta com a corrente das 7 preces. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Põe a mão sobre o teu coração. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus permaneça em cada coração, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te